E aí pessoal, quem fala com vocês é o Lúcio do Leonardo para mais um vídeo. E uma das, digamos assim, linhas editoriais aqui do canal é sempre trazer aí possibilidades, né, análises de quando alguma coisa aí, principalmente relacionada a grandes projetos de RPG como Ordem Paranormal, vão lançar. Dando apenas ali uma base, um contexto para a gente conseguir conversar um pouco sobre essa obra, ver os comentários de vocês e dialogar sobre uma chance, ok? Principalmente para acalmar os ânimos daqueles que estão mais agitados, ok? E, bom, acaba conversando um pouco, né, sobre o RPG, é claro, tá bom? Então, não tenho pretensões necessariamente de acertar, mas de dar certas indicações, tá? Primeiramente, queria falar que então a gente vai conversar aqui quando sai a Spin-off 3, com base aí em algumas possibilidades. A gente sabe que ela vai sair neste ano, ao que tudo indica, porque é uma Spin-off que já está sendo produzida há bastante tempo, mas várias coisas fizeram ela acabar sendo adiada até o momento agora de 2025. E na campanha Natal Macabro foi indicado ali no final que algo relacionado ao sangue estaria presente em 2025 e tudo leva a crer que é a spin-off, ok? Então, a gente sabe que ela vai ser em 2025, porém já se passaram 3 meses desse ano e nada, ok? Quero dizer inicialmente para vocês também que eu não estou agitado para essa. Quer dizer, eu estou com hype para a temporada, mas eu acho que Natal Macabro conseguiu fazer algo tão legal que eu acho que ele deu uma conceituada no Ordem Paranormal de mostrar que mesmo com demora, mesmo com hype caindo para certas coisas por conta do tempo, ele continua sendo bom, ok? Ele consegue ser bom, independente desse nosso hype estar baixo, independente da gente ver e falar, ah, é só um especial de Natal. E no final foi bem interessante. Então, eu, atualmente, ou talvez eu tenha amadurecido um pouco mais de um ano pra cá, eu não tenho mais pressa para novidades de Ordem Paranormal. Eu acho que se demorar, assim, muito tempo, se essa temporada sair só em dezembro, eu vou estar calmo. Não sei como que vai ser a sua questão, se você vai ficar com raiva ou não, mas no meu entendimento, eu acho que eles conseguiram provar que quanto mais tempo necessário para a produção, melhor, ok? Até se for para um relaxo mental do narrador e coisas do tipo. Acho que a única questão é que a galera acaba se enferrujando com as regras e mecânica do jogo, né? Mas vamos lá. Uma coisa bem importante para falar. Nesse começo de ano aqui, para quem segue o Selbit, eu não sou um seguidor assíduo de tudo que ele faz, mas eu sei que ele estava viajando, né? E possivelmente durante essa viagem ele se dedicou bastante ali a aproveitar locais que ele achou interessante. Ele foi para o Japão, ele foi para outros países, e, é claro, ter momentos ali da sua vida pessoal, né? Então ele deve ter aproveitado ao máximo. Eu não acho que ele ficou se focando em trabalhar com seus projetos, seja antes ainda dele viajar ou pós a sua viagem. Quer dizer, pós não, né? Durante ou antes da sua viagem ainda em 2025, eu acho que ele não fez nada assim sobre seus projetos. Ele focou mais nesses momentos, ok? Mas agora que ele retornou de viagem, ele tá fazendo live e tudo mais, e chegou a conversar um pouco sobre algumas coisas, a gente podemos dizer que, bom, ele vai estar arrumando a casa, revisando ela, né? Não falo da casa física dele, mas eu falo dos seus projetos. Ele vai estar revendo o que precisa dele, e o que precisa ser atualizado, né? Se há alguma coisa do planejamento que está faltando, seja a campanha. Será que ele já tem datas confirmadas com os jogadores? Será que não tem algum jogador que precisa viajar e eles têm que organizar melhor essa data ali com os jogadores, né? Será que alguma coisa da produção, alguma arte 3D, alguma coisa tá faltando? Eu acho que ele vai ver tudo isso antes de iniciar, fazer testes básicos ali do que precisa ser testado. Ele também já falou que ele vai retornar aos estúdios, assim, para voltar a fazer a DLC de Enigma no Medo. A gente sabe que vai ter DLCs, né, no caso, vai ter mais de uma DLC, e eles vão voltar agora em 2025 para ver o que vai ser, como que vai ser os seus planejamentos, sobre o que ela vai se tratar, porque elas ainda estavam bem cruas ali, ao final de Enigma do Medo, né? Eu falo cruas em questão de programação, né? Não era o foco as DLCs. Talvez as histórias estejam bastante ali na cabeça do criador, mas aí agora eles vão ter que partir para prática.
Eu acho que tudo isso leva pelo menos um mês. Então eu acho que nas minhas pretensões, falando sobre quando possivelmente chega a spin-off de sangue, já podemos tirar abril dessa conta. Eu acho que abril é um momento dele reorganizar tudo e ver quais datas e o que ele poderá anunciar. E outra questão que eu acho que pode ir para dentro dessa conta de meses, a gente sabe que o Summit teve aquelas o rusgas com o Hakim teve rusgas com o Selbit, eles acabaram ali, digamos assim, tretando, vou falar dessa forma mais generalista, mas como eles mesmos falaram, não foi exatamente uma treta, foi um desentendimento que acabou separando eles. Em resumo, para a internet, treta, tá bom? Então, a gente sabe que o assimilação ele já tá para voltar, ele já parece tá indicando que vai ter um retorno de assimilação, que não vai demorar muito pra gente ter novidade, e por volta ali de maio a gente vai ter mais coisas sobre a assimilação. E pensando num antifogo entre os dois, talvez evitar mais problemas e rusgas, seria interessante que o Selbit não lançasse coisas em cima do assimilação. E além do mais, eu ainda vou falar um outro motivo que eu acho até mais forte do porquê em maio a gente não vai ter a terceira spin-off. Além dessa parte da talvez não fazer essa guerra de ambos os dois terem as suas campanhas sendo divulgadas ao mesmo tempo, mesmo que as lives não sejam no mesmo dia e o público não seja exatamente igual. Mas tem público semelhante, né? Eu e vários criadores de conteúdo que criam conteúdo vai ter duas opções para falar, a gente vai acabar anulando uma para falar da outra, né? Acaba acontecendo isso. Eu acho que é o seguinte. Muitos querem, eu sei que não é uma parcela total do público, não é 100%, mas eu diria que é mais de 50% do público preferiu que o RPG seja gravado e posteriormente postado em formato ao vivo. E se isso for acontecer, o que eu acho que a chance não é tão alta, porque eu não acho que o Selbit vai simplesmente ouvir o que a maioria tá falando. Natal Macabro foi um caso atípico. Natal Macabro teve que ser lançada nesse formato porque ela era um especial de Natal e não tinha como convidar os jogadores para jogar uma campanha de Ordem Paranormal durante o Natal. Então não tinha como ser ao vivo por este motivo. Eu não sei se o Selbit vai acatar isso, porque ele gosta de fazer coisas ao vivo. Eu acho que ele tem a mesma sensação que muitos dos públicos de Ordem Paranormal vêm falar. Eu prefiro ao vivo porque eu tenho uma sensação de estar ao vivo. E mesmo que realmente não faça a mínima diferença, essa sensação para mim é válida. Então eu acho que o Selbit talvez tenha essa mesma ideia e talvez ele faça o RPG no ao vivo. Se ela não for ao vivo, eu diria que eles teriam que gravar todo o RPG, ou pelo menos metade, para começar a postar os episódios. E já que esse é um RPG onde a maioria das pessoas estão citando que teremos entre 5 a 10 episódios, uma porta se bateu com o vento, eu acho que não vai passar o paranormal. Não vai passar muito disso, tá? Vai depender. Tem alguns malucos como o anfitrião que acha que vai passar muito. Eu diria que se eles vão ter que fazer essa gravação, e se ela fosse feita entre maio e junho, seria 2 meses gravando a temporada, ou no mínimo um mês gravando a temporada e um mês editando a temporada, para que ela finalmente só viesse a público nos meses posteriores, sendo julho, ok? Então em junho ainda estão gravando, em maio gravando, ou agosto. Em últimos casos, principalmente por conta de edição ou planejamento, setembro, já que coisas de ordem paranormal visam ali principalmente o fim de ano, ok? Então eu acho que estaria entre isto daqui. Não acho que o RPG lançaria em outubro ou novembro, ok? Eu já acho que é uma dificuldade muito mais grande, mas eu daria esses 3 meses, o mês 7, 8 e 9, é isso? Como os possíveis candidatos para que a gente veja a spin-off 3, tá bom? Existem pessoas falando que a temporada vai vir mais cedo porque ela já estava praticamente pronta, mas eu acho que a questão da gravação, se tiver gravação, vai ter uma complicação aí neste calendário. Caso o RPG seja ao vivo, eu realmente apontaria o mês de junho. Eu ainda retiraria
o mês de maio da conta, por achar que ainda é muito em cima da hora, ok? Maio seria legal, mas eu acho que junho, julho, agosto, setembro são meses mais prováveis, ok? Então, é isso. Eu acho que o Ordem Paranormal lançaria mais ou menos por aqui. E ele contaria, claro, com revelando pra isso. E como sempre tem, né? Nesse revelando, a gente poderia ter coisas interessantes, como uma das maiores possibilidades é a HQ de Desconjuração, que como o Fábio Abu acaba comentando aqui, aproveitando enquanto Desconjuração está a caminho. Essa postagem aqui dele já é bem antiga, ali do começo de 2025 ainda. Então, dá para entender que sim, a Desconjuração está sendo produzida e, bom, ela seria anunciada no Revelando. Uma outra possibilidade, é claro que o Revelando vai ter a spin-off, mas a possibilidade que eu queria falar mesmo é uma data ou nome das DLCs ou de uma das DLCs que vai vir. Pensando que sempre revelando de Ordem Paranormal contam com 3 ou mais anúncios, ok? Então a gente já viu um projeto totalmente novo, né, que o Sabit comentou, algo que eles nunca tinham produzido antes num formato diferente, que foi o livro eu não sei se dá pra chamar de livro de romance, não é romance exatamente, mas o livro do Daniel Hartman, né, o Contos de Terror lá, então eu acho que não viria algo desse jeito agora, mas já que eu já dei spoiler, tem galera conversando aí, o Ordem Paranormal não tá parado, tem gente conversando sobre, por exemplo, será que os barbichas participarão do Ordem Paranormal? Isso aqui é do dia 31, então, mas é porque eu tenho medo. Tudo que foi postado no dia 31 e no dia 2 de abril, né, no dia 31 de março, dia 2 de abril, eu ainda tenho medo de ser parte do 1º de abril, né, mas a galera tava zoando aqui porque os barbistas aqui acabaram ali comentando ali sobre Ordem Paranormal ali numa postagem, né? Então a galera acabou falando barbistas em Ordem Paranormal. É um sonho. A galera toda vez fica sonhando com uma coisa nova possível de se acontecer. Mas muitas aconteceram, né? Então será que teremos? E sem contar algumas coisas que passaram batidas, que eu não comentei muito nesse canal, como por exemplo ali a divulgação da Gabi, da Bagi, tanto faz, com a Avon, em que ela aparece fantasiada ali com o look, digamos assim, da DJI, né? Então apareceu com um lookzinho DJI e, bom, muitos sempre especulam, eu já especulo há muito tempo, que essa mulher é a Jai, né? A Gabi Catuzzo vai fazer a Jai. Mas é isso, mais uma chance. A gente também viu a Calera vestido de Jai recentemente, então também não dá muito pra ficar acusando que a simples fantasia faz você ser ali o dono daquele personagem ou não. Então, espero que vocês tenham gostado ali, uma coisa bem honesta pra vocês, o que eu acho que pode ser, e realmente o que eu conversei com vocês. Tanto faz a data, eu não acho que eu estou conseguindo prever, eu estou trazendo uma janela de lançamento. Eu sei que tem quem não gosta desse tipo de vídeo, né, de previsão, digamos assim, mas isso tem em todo lugar, tem na indústria dos games, tem em todas as indústrias, e eu acho que o RPG, para se manter como uma indústria forte, precisa desse tipo de coisas também. Análises, Oscars de RPG, precisa disso tudo, ok? Uma indústria que tá ficando cada vez mais forte, eu acho que a gente precisa ter esses momentos também, ok? Insiders da indústria do RPG também tem que aparecer cada vez mais. Aqui falou que vocês, o Lúcio, seu Naru, e